Quem nos acompanha ao vivo? Bom, deixa eu... Bom, então, olá a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma sala secreta da termografia, né? Todas as terças-feiras, às 21h07, na nossa sala secreta, diretamente no link do Zoom, tá? Bom, sejam bem-vindos. Qual que é o tema hoje da nossa sala, né? Então, uma das perguntas que muito nos fazem é: qual que é o espaço? O que que eu preciso ter para realizar termografia? Então, antes de mais nada, para quem ainda não me conhece, eu sou a Franciele Demenech, eu sou fisioterapeuta e especialista em termografia. Abro um parênteses aqui hoje, dia 15 de outubro, para homenagear os meus colegas pelo Feliz Dia do Fisioterapeuta, que aconteceu aí no último dia 13. Bem, então, parabéns para todos nós. Bom, agora vamos lá, né? Qual que é o espaço ideal? O que que eu preciso para realizar a termografia, né? Isso é uma coisa que isso é uma questão, uma pergunta que o pessoal normalmente nos faz, tem dúvidas. Por quê? Porque como alguns termógrafos ficaram muito acessíveis, né? Ficaram de fácil acesso pelo preço, pelo valor. Então o pessoal saiu fazendo termografia de todo jeito, em qualquer espaço. Tá errado? Tá certo? Depende. Eu tô aqui para mostrar qual que é o mundo ideal. Qual que seria o espaço ideal para realizar o exame de termografia, tá? Bem, e só para lembrar, quem tiver qualquer dúvida, tá? Aqui na sala secreta pode ficar à vontade, escreve no nosso chat, ou então fique à vontade para abrir seu microfone e perguntar, tá? Então, qual que seria o espaço ideal da termografia? Então, deixa eu abrir aqui só. Bem, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Bom, então, o espaço ideal da termografia, né, chama-se laboratório de imagem térmica, também conhecido como LIT. Ah, eu tenho um LIT, né? Meu LIT é certificado, laboratório de imagem térmica. Então, qual que seria o espaço ideal aí para eu realizar termografia? Então, antes de mais nada, né, um dos principais fatores que vão influenciar no seu exame é a temperatura do ambiente. Esse é um dos principais fatores, tá, que vai influenciar. Então, é fundamental que você tenha o controle do ambiente em si e principalmente da temperatura desse ambiente, tá? Então, temperatura. A temperatura ideal, que você tem maior especificidade, né, e sensibilidade da termografia para a realização do exame, está entre 22 e 24 graus. Né? Muitas vezes a gente fala 23, mais ou menos então seria de 22 a 24 graus, tá? Então, é ideal que você tenha o controle dessa temperatura, tudo bem? Um outro fator que vai influenciar é a umidade do ar e também a corrente. Peço perdão, aqui estão com 3 R's, um errinho aqui ortográfico, tá? Mas a corrente de ar, certo? E como que eu posso controlar tudo isso, tá? Então, a gente sempre indica, alguns artigos aí mencionam o espaço, né? Qual o espaço ideal que eu devo realizar? A gente indica um espaço aí de 2 por 3 metros, no mínimo, tá? O mundo ideal, perfeito, que se tivesse principalmente já um banheiro para essa pessoa se trocar ali, né? Visto que, tendo em vista que o exame de termografia é um exame que deve ser realizado em exposição da pele, então sem roupa, né? O ideal, tá? Isso é uma dúvida que eu recebo também como fisioterapeuta. Ah, eu sou fisioterapeuta, tendo uma clínica, a pessoa precisa totalmente nua? Depende, qual que é o objetivo do seu exame? Tá? Ah, o paciente tem uma dor sacroiliaca, isso vai, a roupa vai atrapalhar, tudo que estiver sobre a pele vai atrapalhar, tá? Mas, né, o ideal ali no seu espaço, né, para a realização do exame, é que você tenha
tiver aquele espaço com o banheiro já ali para o paciente, fica excelente, tá? Então, o que que precisa também para manutenção dessa temperatura da sala? Um bom ar-condicionado. Tá? E quando a gente fala de ar-condicionado, é um ar-condicionado quente e frio, porque terão situações que às vezes você precisa deixar o ambiente mais quente, tá? Então, a minha dica é que você tenha um ar-condicionado tanto quente quanto frio, certo? E você tem que verificar qual que é a capacidade térmica desse ar-condicionado, tá? De acordo com o tamanho da sala. Então o pessoal fica, o meu é de 12.000 BTUs, não sei quantos mil BTUs. Tudo isso depende do tamanho da sua sala, tá? E é importante mencionar aqui que esse ar-condicionado ele não pode ficar direcionado direto para o paciente. Então, se na sua sala você instalou o ar-condicionado e o paciente vai ficar logo abaixo, no período de termalização, tá? Você vai ter uma alteração, esse paciente vai sofrer uma alteração térmica, porque essa corrente de ar vai esfriar o paciente, né? E ele não vai ter uma termorregulação uniforme, tá? E dependendo também aqui da cidade que você realiza o exame, os dias mais quentes ou então mais frios, você precisa preparar essa sua sala com antecedência, certo? Então, a Eiane mencionou aqui que ela está no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, verão carioca, 40 graus. Então, uma cidade muito quente. Então, nesses dias mais quentes, a gente tem relato do pessoal que faz no Rio que chega a preparar a sala 2 horas antes. Então, você precisa deixar essa temperatura do ambiente uniforme, tá? Com baixa variação. Então, você precisa preparar. Isso vai depender do quê? Do tamanho da sua sala, se ela é uma sala com muitas janelas, a incidência dos raios solares, o posicionamento do sol para sua sala. Isso pode influenciar no, na temperatura da sala, tá? Parece que são detalhes, vamos dizer assim, bobos, né? Mas que de bobo não tem nada. Tudo isso vai influenciar na temperatura da sua sala e. Peraí, eu recebi alguma mensagem aqui, só um pouquinho. Tá, não tem problema. Bem, então, na temperatura da sua sala, isso pode influenciar e vai fazer toda a alteração no exame, certo? E uma outra coisa que vai influenciar na temperatura da sala é o número de pessoas nessa sala, tá? Então, o que que a gente indica? Ter no máximo aí 3 pessoas na sala, porque muitas pessoas, muita troca de calor aumenta essa temperatura, tá? E a alteração de 1 grau na temperatura da sala pode alterar em meio grau na temperatura da pele, suficiente para afetar aí a interpretação do seu exame de imagem, né? Uma outra coisa para você cuidar é abrir e fechar a porta da sala todo momento, né? Cuidado com o fundo da sala. Muitas pessoas perguntam, qual que é a cor da parede? É importante. Você tem que cuidar muito do posicionamento de luzes. Isso sim vai influenciar, tá? Mas aqui, quando a gente fala de fundo da sala, tem que cuidar pelo posicionamento do sol e, no caso aí, de haver um hiperaquecimento, né, dessa parede, né? Tem um local que eu dou consultoria, que, por exemplo, que eles têm, não tem como mudar, vidro, muitas janelas. Então, a gente orientou colocar aí uma cortina blackout, enfim, né? Algo que cause um maior isolamento, tá bom? E, bem, o que que deve se evitar, então, né? O que que é indicado para a gente evitar na sala, para não ter uma alteração uma oscilação de temperatura, né? A insolação direta, as correntes de ar, espelho, tem que tomar muito cuidado com o espelho, né? Como eu disse para vocês, questões de janelas, de lâmpadas, evitar lâmpadas quentes, que isso pode aumentar a temperatura cutânea do seu paciente, né? Então, como eu disse, esse tamanho da sala.
aí pelo menos uns 6 metros quadrados, seja suficiente para você manobrar o paciente, pedir as determinadas posturas que o paciente precisa realizar, tá? Cuidar no posicionamento de alguns aparelhos eletrônicos que nós temos na sala. Esses aparelhos não podem ficar próximo do paciente, né? Não pode aparecer aí na sua imagem, quando você vai captar. Então, tudo isso você precisa tomar cuidado, tá? E para você monitorar a temperatura da sala e também a umidade, e aqui umidade a gente indica, né, o correto é você deixar entre 40 e 60. Não pode ficar muito úmido, porque a gente sabe que essas gotículas de água no ar vão interferir na temperatura da pele, e não também deixar muito seca, né? A umidade. Então, a umidade correta aí entre 40 e 60%. E como que você vai fazer para monitorar a temperatura e a umidade? Então, você monitora a temperatura e a umidade através de um aparelhinho chamado termohigrômetro, certo? E qual que é a minha outra indicação? Compre um termohigrômetro que venha com um certificado de calibração, tá? Muitas vezes, como tudo ficou muito acessível, entra em qualquer site de venda, né? Sites famosos de vendas de qualquer equipamento, enfim, de qualquer coisa, e compra o primeiro que aparece o mais barato. Então, tome cuidado. Como você vai realizar um exame que precisa de um controle com maior acurácia do seu equipamento, compre um termohigrômetro com calibração, tá? Essa é a minha dica para quem vai realizar termografia. E esse termohigrômetro, ele tem que ficar, esse equipamento, esse aparelhinho, desculpa, ele precisa ficar num local visível, tá? De preferência próximo do paciente para você monitorar. Então, você está na sua sala, o ar-condicionado não está direcionado para o paciente está fazendo a termalização. Então, o ideal é que esse termohigrômetro fique próximo do paciente, certo? Um outro equipamento que nós indicamos que você tenha no seu espaço é um bom tripé. Então, por que ter um tripé na sala? Né? Primeiramente, para você captar imagens, de uma certa distância em que você tenha certeza que está perpendicular, né? Então, os tripés hoje possuem aquela marca d'água que você tenha certeza que está equilibrado, né? Perpendicular. E outro detalhe sobre o tripé é verificar se o tripé suporta o peso da sua câmera. Então, nós temos aí as câmeras profissionais, que são um pouco mais pesadas, tá? Mesmo que você use uma câmera de bolso, uma pocket, você tem tripés que facilitam um pouco o manuseio. E é interessante também, no tripé, né, ele ter aquela haste que você ajusta na vertical e na horizontal, tá? Né? E o ideal é que esse tripé, obviamente, seja leve e tenha uma boa resistência. A gente indica esse tripé de 3 pernas telescópicas, né? Então, aquela base, aquele tripé, que ele vai dar maior estabilidade. Eu já vi um pessoal que trabalha com um tripé que ele só possui uma perna, né? Então, você tem que ficar ali, uma haste principal, vamos dizer assim, e ele se divide em 3 só na base. Ele é mais, não tem tanta estabilidade, tá? De preferência que no tripé tem aquele pé de borracha para evitar deslizamento e que a cabeça desse tripé venha com 2 movimentos, um tilt vertical, que você vai conseguir mudar o posicionamento da câmera para frente e para trás, né? E também um tilt horizontal que faz para a esquerda e para a direita. Então, também verifica isso. Hoje tem excelentes marcas de tripé, principalmente porque o pessoal usa também para câmeras fotográficas, né, profissionais. Então, você também consegue acoplar, né, a sua câmera de termografia. Praticamente todas as câmeras ela vem já com o orifício ali para você conseguir encaixar nos tripés, tá? E um outro material que nós indicamos que você tenha no seu espaço é um tatame.
Muitas vezes as pessoas perguntam, tem um piso ideal, a pessoa vai perder muito calor nesse piso frio. Enfim, isso não vai influenciar esse contato dos pés, tá? Isso representa menos de 5% da perda de calor, tá? Então a gente indica o quê? Um bom tatame que seja liso. Muito cuidado em adquirir aqueles tatames que tem a superfície é irregular. Então, isso vai influenciar também, tá? Que você tenha também ali um piso, de preferência com um isolante térmico. Ah, mas o tatame já auxilia bastante aí para você conseguir adquirir as suas imagens, tá? E um outro equipamento que eu acho que também fica interessante, né? Você ter ali no seu laboratório de imagem térmica é um televisor. Por que eu quero ter um televisor no meu espaço? Então, pense vocês, na termografia, né, como é um exame que o ideal é que seja realizado sem roupa, então é fundamental que o paciente acompanhe o exame, até para ele ter um entendimento do que está acontecendo, do que está fazendo, tá? E que você consegue também, né, um feedback ali e explicar para ele, né? Você ter esse televisor, essa tela conectada. Então, hoje, muitas câmeras com essas questões da Smart TV, você consegue conectar tanto a câmera termográfica com um televisor, com uma tela via Bluetooth, né? Via Wi-Fi. Então, você consegue retransmitir essa imagem que você capta na sua câmera diretamente aí para o paciente acompanhar o exame. Isso facilita também o entendimento do paciente, né? E vai transmitir uma maior confiança e o entendimento dele. Sem falar que ele se torna mais participativo, né? Tem uma maior aderência terapêutica, tá? Além de tudo, no seu espaço, né, no laboratório de imagem, você pode tanto captar, né, naquele momento, como você pode fazer um tratamento termoguiado. E aí acompanhar, você tem uma maior aderência terapêutica, uma maior aceitação das condutas também, tá? E, obviamente, que o material fundamental aqui, o protagonista dessa história toda, quem é? São as câmeras termográficas, tá? Então, nós temos hoje no mercado diferentes marcas e diferentes resoluções. Sobre as câmeras, quem tiver maior interesse e curiosidade em saber sobre as câmeras, uma das primeiras episódios, um dos primeiros episódios aí da Sala Secreta é, foi qual é a câmera ideal para eu utilizar? Foi gravado juntamente com o Fernando, tá? O Fernando é um engenheiro especialista, né, em termografia, e lá nós batemos um papo, tá? Quem não conseguiu acompanhar ao vivo, eu convido a procurar esse vídeo no canal do YouTube, no canal da Termosaúde, tá? Ali tem todos os vídeos da Sala Secreta. Então, quem não conseguiu acompanhar ao vivo, volta, vai para o YouTube, se for possível, claro, né? Já segue a nossa página aí para receber todas as nossas notificações, tá? Mas nós temos aí diferentes marcas e diferentes resoluções de câmera. Não vou entrar nesse detalhe aqui. Então, só para recapitular, o que é o ideal? Qual que é o espaço ideal? Um espaço que você tem aí o controle, principalmente da temperatura, tá? Temperatura, umidade de ar e corrente de ar, tá? Fundamental que você tenha um termohigrômetro, cuidar muito com a incidência dos raios solares, essa questão de posicionamento de ar-condicionado, tenha um bom ar-condicionado quente, frio, tá? Monitore essa temperatura através do termohigrômetro, temperatura entre 22 e 24 graus, tá? E umidade de ar entre 40 e 60%, tá? E qual que é a importância de você monitorar tudo isso? Porque se você deixa de monitorar isso, você tem um maior viés que vai influenciar, um maior viés para influenciar na temperatura da pele. Lembrando que a termografia, né? A termografia capta o quê?
ela nada mais é do que a câmera, né? Ela capta a radiação que nós emitimos pela pele. Então, ela capta essa radiação e transforma em dados de temperatura. Então, tudo que vai influenciar na temperatura da nossa pele, na temperatura cutânea. Então, a gente tem que cuidar com isso. Por isso que o ambiente tem que ser controlado, tá? E, bem, também é importante que, como eu disse, então, termohigrômetro, tá? Aí me perguntou, outra dúvida. Que tipo de cadeira? O paciente vai ficar sentado, em pé, deitado? Depende, né? Depende qual que é a situação desse paciente, qual é a queixa dele. O ideal é que o paciente realize a termalização em pé. Não foi possível, para ficar mais aconchegante, né? O paciente chega, ele vai tirar a roupa, vai ficar com um avental. A outra dica que eu dou é que tenha uma cadeira confortável, de preferência que seja do mesmo material. Como assim, material? Então, tem algumas cadeiras, por exemplo, que os pés têm braço. Aí o braço é de madeira, a lateral é metal, ah, o acolchoado não comporta o tamanho do paciente, então tudo isso vai influenciar. Ele encostou na cadeira, nas costas, não era acolchoado, vamos dizer assim, forrada nessa cadeira, então isso vai influenciar. Então, tenha, né, uma boa cadeira, que o paciente consiga ficar à vontade. Não indico também banquinhos, né? Então, tem uma cadeira bem confortável para o paciente realizar essa termalização. Então, para o ambiente, para o controle do ambiente, né, acho que esse checklist fica bem interessante. Então, controlar a temperatura, umidade do ar, cuidar com posicionamento de janelas, posicionamento do sol ao longo do dia, posicionar o termohigrômetro próximo do local que o paciente vai realizar o exame e também a termalização. E aí, uma outra dica que eu dou é: se você está numa cidade que é muito quente ou muito fria, monitora a temperatura da sua sala ao longo do dia. Que, por exemplo, tem alguns lugares que você nem precisa, dependendo da temperatura, né, do dia, você nem precisa ligar o ar-condicionado. Você já tem um ambiente ideal para realizar a captação das imagens, tá? Mas você não precisa. Outra coisa também que você tem que tomar cuidado, como eu disse anteriormente, o número de pessoas na sala. Então, se o paciente vem com 3 acompanhantes, limita. Entra o paciente e mais um. E ainda vai ter você, tá? Então, tem que cuidar com isso, e como eu disse, quanto maior o número de pessoas nessa sala, maior vai ser a oscilação de temperatura. Tá bem? E isso é o fundamental aí para você ter um ambiente adequado, tá? Eu não estou aqui dizendo que, então eu não posso. Eu trabalho com cirurgia plástica, estou lá dentro do bloco cirúrgico e lá eu não tenho um ar-condicionado, tem só o ar-condicionado central, não tem problema. Mas leve o termohigrômetro para você verificar quais são os parâmetros com aquela paciente, naquela monitorização. Tá? Não, eu fiz no campo. Acompanhei um time de futebol, quis captar a imagem logo após os jogos, captei no campo. Não tem problema também, mas você tem que estar ciente do viés que você tem. E se você não souber, pelo menos a temperatura que está naquele dia, naquele local, isso você só tem um dado. Mas e aí? Então você precisa realizar, pelo menos o primeiro, quem vai realizar fora do ambiente local ideal, desculpa, fora do ambiente perfeito, vamos dizer assim, fora de um laboratório de imagem térmica, faça pelo menos a primeira imagem bem monitorada. Nas demais, obviamente, você precisa saber pelo menos a temperatura do ambiente e também a umidade do ar, tá? E estar ciente que você tem um viés, que você vai ter um parâmetro que influencia na temperatura da pele. Tudo bem? Essa questão de cadeira, né, a cadeira para o paciente permanecer sentado para realizar a termalização. Eu já tive problema em vários locais. Chegando a cadeira não era confortável, tinha os braços nas laterais, e aí o paciente apoiava. Então, ter uma cadeira bem confortável, de preferência apoio em todas as costas, né, que pegue
né? A coluna, para o paciente ficar bem confortável, tá? E no laboratório, muitas vezes, dependendo como você vai realizar o exame, eu também indico você, dependendo se tem mais algum funcionário, às vezes esse funcionário também entrar, né? Entra uma testemunha. É. Se você vai realizar o exame de corpo total, o paciente totalmente sem roupa, então tem ali as suas. É importante também você ter o termo de consentimento, você explicar esse exame, por isso que também é fundamental que você tenha o televisor para o paciente acompanhar o exame em tempo real, né? Isso aí é fundamental para você realizar o exame. E lembrando, né? O exame de termografia, ele requer alguns cuidados como outros exames. Então, oriente bem esse paciente para você não evitar o máximo possível de parâmetros que vão atrapalhar o seu exame. Então, o que você tem que ter maior controle do ambiente, né? O que que é necessário? Você controlar esse ambiente. E aí depois a gente segue com as orientações aí para os pacientes, tá? Mas de espaço para um bom laboratório de imagem térmica, isso que eu mencionei para vocês é o mínimo do mínimo, tá? E aí, uma outra pergunta que eu recebo com frequência é: ai, Fran, eu não tenho termohigrômetro. Eu não comprei. Nem sabia que tinha que comprar. Às vezes os alunos me falam, mas eu nem sabia que tinha que comprar. Alunos não, né? Pessoas que me mandam mensagem aí semanalmente com dúvidas. Mas eu deixei no ar-condicionado marcado 23 graus. Gente, uma coisa é você determinar a temperatura do ar-condicionado, outra coisa é a temperatura que está no ambiente. Então, essa temperatura do ar-condicionado não quer dizer que é a temperatura que está ali, porque vai depender do quê? De quantas pessoas estão na sala, se a porta está fechada, se a porta está aberta, quantas pessoas estão nessa sala. Então, isso não representa a temperatura da sala. Por isso, você precisa ter um equipamento, né, que monitore essa temperatura. Tudo bem? Bom, acho que para hoje, a questão da temperatura, o que que é necessário, né? Você ter bom laboratório de imagem térmica, eu diria que o mínimo são esses fatores, né? E esses equipamentos que eu mencionei para vocês. E claro, nós temos aqui acompanhando a sala secreta profissionais do movimento. Então, no caso do movimento, quando você quer realizar um teste provocativo, também é ideal que você tenha os equipamentos para realizar esse teste. Então, na fisioterapia, né, o profissional do movimento, às vezes faz alguns testes que requer halter. Então, você precisa ter esse halter, claro. Ou então eu quero realizar um cold stress test, que nada mais é que, né, causar um estresse aí pelo frio agudo. Então, eu também preciso do quê? Ter pelo menos aí uma bacia no meu consultório. Muitas vezes realiza-se a imersão, seja das mãos ou dos pés, né, para realizar esse cold stress. Então, normalmente a gente também usa um saco plástico, né, para não precisar o paciente é, molhar a mão, enfim. Então, você precisa ter também esses equipamentos para auxiliar, tá? Mas eu diria que ali os parâmetros mínimos e básicos são um bom ar-condicionado, quente e frio, né, uma boa cadeira, um bom móvel para o paciente ou que seja a maca que ele vai realizar deitada, essa termalização, uma boa maca, tá? Tem espaço na sua sala. Se você tiver um banheiro juntamente na sala, fica o mais correto, que tenha um televisor para o paciente acompanhar o exame em tempo real e um tatame aí, um piso com isolante térmico e um bom tripé de termohigrômetro. Então, esses equipamentos aí eu diria que são os fundamentais para a aquisição de uma boa imagem térmica. Como eu disse, muito cuidado com espelhos, janelas, incidência dos raios solares, de preferência realizar a captura em uma parede lisa, cuidar com esses artefatos, às vezes, eu vou realizar aqui na porta, aí aparece a maçaneta da porta,
A parede, claro, ali é de tijolo, a porta de madeira. Aí, né, tem esses dois materiais totalmente diferentes, aí radiação. Então, procura realizar numa parede lisa, certo? A cor dessa parede não vai influenciar tanto. Muito cuidado com o posicionamento, mais o posicionamento das luzes na sua sala. Tudo bem? Bom, acho que para hoje esse bate-papo da sala secreta, que é para ser algo mais dinâmico e rápido sobre um tema, né? E claro, a gente vai trazer aqui também discussões de artigos, tá? E eu abro aqui para caso alguém tenha ficado com alguma dúvida, tá? Cláudio, ó, hoje a gente está aqui com o Cláudio, Francisco, o Fleury está por aí, o Kleber, temos a Lúcia, o Dr. David, o Silvio, a Yane. Se alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma. Tá. Usar touca e avental, questionário, retirar brincos, joias, óculos. Bom, aí a gente já entra numa parte do preparo do exame, né? Hoje aqui o nosso bate-papo está sendo qual que é o espaço ideal. E, claro, isso também você vai precisar, né? Então, tem ali touca ou um bom avental que não seja, fique transparente, né? Mas aí essa questão de questionários, aí é o preparo do exame, tá? Questionários que você pode aplicar, né, ao paciente para realizar o exame tem que ficar, retirar tudo que fique sobre a pele, então, obviamente, aí brincos, joias, óculos, enfim, mas aí já seria uma outra temática, seria tema já para uma outra sala secreta, Fleury, tá bem? Alguém ficou com alguma dúvida? Quiser escrever ou quiser abrir o microfone, fica bem à vontade, fiquem à vontade para participar. Essa é a dinâmica de quem está participando ao vivo, o poder já ter esse contato mais direto, certo? Mas caso também tenha ficado alguma dúvida, quem for assistir depois aí no YouTube, pode deixar a pergunta, fazer a pergunta que a gente, a equipe já está atenta para me enviar e a gente responder, tá bem? E eu também deixo aberto aqui para vocês, quem quiser mandar dicas, né, de temas para nossa sala secreta, fica bem à vontade. Ah, Fran, eu queria ver sobre nódulos de tireoide e termografia, né? A termografia para monitorização de fadiga. Tudo que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre termografia na área da saúde, nos enviem que a gente pode ajustar com vocês. Acho que isso. Aí. Encerrou não estou mais compartilhando a tela. Isso, tá certo. Bem, isso, Yane. E aqui também a gente está para relembrar esses conceitos básicos. Às vezes a gente fica preso a, a outros fatores aí da termografia e esquece do básico, né? Então é bacana que aqui também na sala secreta a gente quer trazer esses conceitos básicos, principalmente aí depois que nós tivemos o nosso congresso, que foi no último dia 5 de outubro, o Thermo Connection, que isso foi uma preocupação de vários palestrantes, né? Seguir os conceitos básicos ali da termografia. Então, um conceito básico, né? O que é o LIT? O que é um laboratório de imagem térmica? Qual que é o espaço ideal para você realizar a captura das suas imagens? Tá bem? Bom, acho que por hoje. Ô, Fran, Oi. eu queria fazer uma pergunta para você a respeito ali do ar-condicionado, né? Quando Pode você. perguntar, mas antes você pode falar seu nome, que eu não sei quem está falando. Ah, eu Fleury. Oi, Fleury, tudo bem? Então, tudo bem. Eu tinha uma dúvida assim, ó. Quando eu ligo eu fecho as portas da minha sala e ligo o ar-condicionado. Sim. Às vezes a umidade é muito alta aqui, em Joinville, né? Você tá em Santa... Joinville é úmido. Isso. Então eu estou usando até um desumidificador às vezes porque não consigo baixar ali a umidade. Para você tirar a umidade, você tem que criar corrente de ar. Aí eu estou ligando aqui, ali também colocando na posição do dry. Vocês usam isso Sim, também? sim, daí você tem que deixar. Aí depende quais são as funções que vem no seu ar-condicionado, né? Que hoje são vários. Aí vem. Tem o dry, tem o. O meu aqui tem inverno, ele já vem. Aí tem o verão, né? Tem o dry.
E aí tem um que é só automático, né? Que ele fica, liga e desliga de acordo aí com o sensor de temperatura dele mesmo. Mas você tem que criar estratégias para diminuir essa umidade. Joinville realmente é muito úmido. Entendi. Eu tô usando dois desumidificadores, mas tá bem difícil ainda. Tem dias que eu consigo legal, tem dias que é mais difícil. Aí você tem que observar, Fleury, eu também falo assim, sempre, conforme você for, eu sempre brinco, deixa o termohigrômetro na sua sala e de hora em hora dá uma olhada para a umidade e tudo, e vê quanto oscila ao longo do dia, né? Uhum. Isso também vai te ajudar você a monitorar, opa, qual que é o melhor horário para eu marcar, qual que é o horário que eu tenho, que a umidade fica muito alta, se isso tem influência ou não. E Sim, claro que aqui, né, Brasil, a gente também tem que pensar um pouco nas estações do ano. Então, mas eu sei que Joinville aí, eu tenho alguns conhecidos aí da região, é a famosa chuville. sim, Então é muito úmido. Então você tem que criar a corrente de ar. ok. Não, tranquilo. Quanto você conseguiu? Você tem uma noção de quanto você conseguiu diminuir aí com os seus equipamentos? Tirar a Então, umidade? eu tenho que esfriar bastante a sala, aí depois Uhum. eu ligo, eu desligo o ar e aí deixo e ligo o desumidificador. Já entro ligando, né? Tudo, né? Sim. Desumidificadores Uhum. tudo, todos. Aí eu ligo, quando tá no inverno, beleza, eu até consigo, o problema é a umidade, que no inverno é alta, né? É, E aí, só que se eu ligo o desumidificador e aí aumenta a temperatura da sala. Então fica nesse dilema, assim, sabe, de você vai ter que ir ajustando. sondando e monitorando. Isso. Mas eu tô conseguindo, assim, colocar, mas às vezes eu tenho que ligar um pouco antes daí o desumidificador. Então, igual eu falei, a gente tem conhecidos que no Rio de Janeiro chega a ligar a temperatura, o ar-condicionado da sala 2 horas antes do exame, Sim, porque é muito quente. E aí vai exatamente. depender do tamanho da sua sala. É uns 4 metros, mais ou menos. Mas é demorado, eu devo ter que ligar antes daí. Tá, e você já tentou ligar os desumidificadores antes do ar-condicionado? Não, Então, faz essa experiência, tá. tá? Você falou que você tem dois, né? Então, liga Isso. antes, monitora, vê a umidade, liga eles antes, e vê quanto eles conseguem, qual que é o percentual mais ou menos que ele consegue, que esses equipamentos conseguem diminuir antes de Tá. você ligar até o ar-condicionado. Tá, beleza, eu vou fazer isso então. Tá, Beleza, obrigadão combinado. então. Depois você, qualquer coisa, nos escreve na nossa próxima, aí você me dá esse feedback, Não, beleza então. tá bom? Era só essa dúvida mesmo. Tranquilo, Fleury. Alguém mais tem alguma dúvida? É que a gente também vai mexendo direto e vai aparecendo essas coisas no decorrer, né? Sim, né, eu sempre falo, quando você tem um espaço, você já tem um espaço, monitora ele, porque essas coisas vão acontecendo igual. A única vez que eu tive problema com a umidade foi em Florianópolis, que eu fui fazer alguns exames Também é em alto. Florianópolis e lá estava muito úmido. Então a gente deixou, como deu para deixar a porta aberta, a gente deixou, e aí lá na ocasião só tinha um ventilador e a gente ligou um ventilador para criar corrente de ar. Claro Sim, que não diretamente no paciente, né? Isso no ambiente ali, ambiente. mas ajudou, Entendi. tá? Não, beleza. Então tá bem. Certo, pessoal? Alguém mais alguma dúvida aqui na sala secreta ao vivo? Não? Bem, boa noite. Bom, só voltei para o chat aqui, mais nenhuma pergunta. Então é isso, tá, pessoal? Eu agradeço mais uma vez quem nos acompanha aqui ao vivo. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Relembrando, toda terça-feira, às 21h07, estaremos ao vivo na sala no Zoom, diretamente da sala secreta da termografia, tá bom? Quiserem algum tema diferente, a gente está super à disposição e aberto para atender essa demanda de vocês também, certo? E não deixem de acompanhar, né? Então, nós temos ali no YouTube a nossa página, Termo Saúde, temos os grupos no WhatsApp, então entra na nossa comunidade também no WhatsApp, tá? Termo Connection. Também abro já aqui, agradeço também quem participou do nosso congresso, foi um sucesso total. O congresso foi online, ao vivo, e o material ficou gravado para o pessoal
né, acompanhar, e nós já temos a data para 2025, tá bom? Vai ser lá no dia 4 de outubro de 2025, certo? Então, fica aqui o meu abraço a todos, boa noite e obrigada pela sua presença aqui na sala secreta. Até semana que vem.